Olá pessoas, sou eu de novo. Surpresa! O ser humano é um bicho que às vezes pode ser um tanto estranho. Queria que tu mandasse um salve aí pra minha mina, mano. Só isso? Só, pô, vem aqui por ela, pô. Ah, então, tipo... Não tá, ele tá aqui. Ele aqui, cara. Pera aí. Qual é, mano? Pera aí, posso botar ela aqui no teclado, não? Pode. Vem aqui, caralho. Um salve aí pra ela. Vai se fuder, cara. Eu não acredito ter sido doente, mano. Muitas vezes agindo de forma imprevisível e tendo os gostos no mínimo duvidosos. Isso aí, mulher gostosa e pelada. Que sabe isso de uma forma até criminosa pela sociedade, onde a maior parte dessas coisas estranhas são atribuídas a uma palavra que começa com P. Pão de queijo. Esquidar, esquideiro? Seu trem agora é um pão de queijo, uai. Esse vídeo é sobre as parafilias, o que são, como agem, sua origem. E, bem, é um tema meio complicado, né? Eu não vou falar só sobre parafilias, vou falar algumas coisinhas a mais, mas é basicamente só parafilia, então na real é sim só parafilia, o que é que eu tô falando? E também esse é um tema complicado porque não é exatamente um tema leve, não é simplesmente sexo, sexo. Eu quero sexo! Uou! Porque por mais que eu possa botar vários memes aqui, é meio difícil fazer pedofilia ficar engraçado, né? Ninguém riria disso, né? Né? Responda, Batman, qual é o limite do amor? Não, Coringa, Me não! diga, Batman, por que não existe flor? A parafilia vem do grego, da palavra ao lado, de além, e filia, literalmente significando o amor paralelo ao convencional. Então esse termo, né, de parafilias, ele foi criado no início do século XX, junto com todo aquele boom, boom não, início da psicologia, da psiquiatria como um todo, onde basicamente ela se referia a esse desejo, principalmente de cunho sexual, a coisas não convencionais, digamos assim, coisas que às vezes poderiam sair da norma da sociedade, ou que seriam errados. Mas para uma definição mais direta, né, vindo do DSM-5, uma parafilia ela seria definida como um padrão recorrente e intenso de interesse sexual por objetos atípicos, situações específicas, atividades não convencionais ou indivíduos que não podem consentir. Então os requisitos são até semelhantes ao de transtornos ou de vícios, só que são meio divididos, no caso em que assim, existe o transtorno parafílico e existe o interesse parafílico. Mas Jean, qual é a diferença de um pro outro? Bem, é bem simples. O interesse parafílico vem de simplesmente um interesse, é um fetiche. Fetiche. Vejo, Lucas! Vejo hentai, sim. É interessante. Hentai é interessante. Hentai. Que olha assim e fala, eu gosto de fotos do polegar direito de mulheres. E tipo, isso não afeta você, ninguém te acha estranho, você continua seguindo sua vida, você é feliz, é aceito na sociedade, guarde isso pra você, mas normal, então é simplesmente um interesse. É bom também. É legal, desenho animado. Bom também, hentai. Um transtorno vira quando fica um problema. Por exemplo, pedofilia. Então uma parafilia se transforma em um transtorno por conta de quando se vira uma patologia, quando é considerado quase uma doença, um transtorno. E segue os mesmos critérios, né, de transtornos de personalidade e doenças mentais, né, que basicamente a pessoa tem que ter algum sofrimento. Ela mesma, o indivíduo, ele tem que estar angustiado, deprimido, ansioso por causa desse desejo. A pessoa tem que ser constante, tem que ser frequente que ela sente esse desejo. E ela tem problemas na vida dela. Vamos dizer assim, a pessoa não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais seguir o dia dela, ou pode correr um risco dela ser presa e, é claro, causar dano a terceiros. Por exemplo, digamos que você tem fetiche em sequestro. Eu vou dizer que se você sequestrar uma pessoa e tratá-la mal, eu acho que não é algo legal. Mas, Jean, como que são tratadas as parafilias? Como é que é o processo psicológico da terapia em volta disso? Bem,
Antes disso, vamos fazer algo mais curioso, né? Antes de chegar, porque isso aí é algo mais para a conclusão do vídeo. E nós vamos dar uma estudada, dar uma vislumbrada no mundo das parafilias. Quais são os tipos diferentes de parafilias que existem no mundo? Então aqui vamos lá falar, não exatamente sobre todas, mas as principais, as mais conhecidas parafilias que pode se encontrar por aí. Não tá, tipo, da menos bizarra pra mais bizarra, mas enfim, né? Curiosidades, né? Zoofilia, pra começar leve o dia. A zoofilia, que também você pode chamar de bestialismo, né? Ou zoerastia. Que basicamente é quando um ser humano sente atração, né? Ele tem esse fetiche ou quer realizar atos carnais com animais. O que, pô, complicado, né? É um estigma complexo. Sociedade Furry sofre com isso até hoje. Todos vocês da Sociedade Furry, fiquem de pé. Nós, psicólogos, estamos no lado de vocês. Mas não da zoofilia, pelo amor de Deus. Por que eu tô falando isso? Na verdade, eu devia começar, né, pelos que estão listados principais, né, no manual, né, do DSM. Transtorno de voyeurismo. Voyeurismo, basicamente, aquele desejo da pessoa que ela tem excitação sexual a ver outra pessoa nua, né, ou então em um ato sexual, em um contexto de atividade sexual, sem que ela saiba que você está fazendo isso, né? Então, e eu não sei vocês, mas eu me sentiria desconfortável com pessoas me olhando pelado e eu não olharia outras pessoas peladas. Eu tenho medo de pessoas peladas. Por favor, se vierem falar comigo, venham vestidos. Aí vem o transtorno de exibicionismo, que ele envolve a exposição, né, dos seus bagulhinhos, né, para as pessoas. Você gosta de ficar pelado, naturalmente, uma pessoa da natureza. É aquela cena lá de zootopia. Transtorno de fronteirismo, que basicamente é o desejo de tocar ou esfregar uma pessoa que não consentiu, principalmente em lugares públicos, pra ficar mais anonimato. E, bem, lembrando que isso é um tema muito sério, o tipo de pessoa que for vítima desse tipo de situação não deve ser diminuída. Isso pode afetar muito a dignidade da pessoa, a mentalidade dela. Então, se você passou por esse tipo de situação, me desculpa, como eu disse, tem um aviso no começo do vídeo sobre esse tipo de tema e fale sobre profissionais sobre, né, pra você livrar com isso. E se você tem esse tipo de desejo, por favor, busque ajuda. Não cometa crime. Transtorno de masoquismo sexual, que o masoquismo envolve o desejo de ser espancado, humilhado, bate mais forte, me chama de Tereza. Basicamente essas coisas, né, que envolvem o desejo pelo sofrimento sexual, físico, sexual, social, tudo, o sofrimento. A pessoa gosta de apanhar, tomar surra, que bem, pode ser um pouco preocupado porque, né, eu não sei se eu preciso explicar. Licença aí que eu tenho que abrir o portão aí, velho. Licença aí, velho. Vai botar um short, vá. Esse costa tá feia da porra, cheio de cabelo, você é porco, velho. Vai de viadagem, rapaz. Oxi. Vou dar uma dedada, velho. Vá. Licença aí, velho, que eu vou abrir o portão. A outra parte vem um transtorno de sadismo sexual, que é o oposto, né? Que é a excitação ao dar sofrimento aos outros, né? Ou de causar dores psicológicas. O que, bem, em questão de interesse sexual, você, a pessoa que você gosta, chegar lá e falar, eu curto essas coisas, tudo bem. Ninguém vai te julgar aqui pelos seus gostos sexuais. Mas se você fizer isso com, né, pessoas não conscientes, eu acho que eu não preciso ir muito a fundo sobre isso. Eu preciso explicar. E aí vem um transtorno pedofílico, que eu não sei se eu preciso explicar, mas basicamente para quem vive debaixo de uma pedra, um pedófilo, uma pessoa que tem um transtorno pedofílico, é que tem interesse por pessoas menores de idade. Entre, geralmente, né, 13 anos ou pré-adolescentes, é algo muito pesado, extremamente traumatizante para uma pessoa que vai sofrer disso. É uma das categorias mais graves de parafilias por conta do dano causado a terceiros extremos. Porque, bem, o alvo dessa parafilia é uma criança. Eu não preciso explicar. Se eu precisar explicar, irmão, pelo amor, acabou o mundo. E aí vem um transtorno de fetichismo, que ele foca no uso de objeto inanimado, bem específico em parte do corpo que não são genitais, o pé. É o fetichismo clássico. Fonte de prazer primária vem desse objeto, vem de algo extremamente específico. E é um fetichismo, ele é algo mais generalizado, é algo quase que é requisitado para ter uma satisfação sexual. Por exemplo, digamos que você tem fetiches em mulheres de patins.
e você só consegue ir na ação com a pessoa se ela estiver de patim. É muito específico, mas eu não tô falando não que eu... E finalmente veio o transtorno de travestismo. Eu sou mulher! Ele envolve excitação sexual em vestir roupas de pessoas do sexo oposto. E não, isso não tem a ver com gênero, a pessoa do gênero, não estamos falando de pessoas trans, né? Porque é completamente diferente uma mulher ou um homem trans para um homem vestido de mulher. Entendeu? O cara, homem, se identifica como homem, identidade, não é identidade de gênero, ele se identifica como homem, se veste como mulher, porque ele só tem tesão vestido de mulher. Entendeu? Ele ainda não precisa... Não sem transfobia aqui, tudo bem? E é claro que existem existe muita parafilia, não tem como trazer tudo no vídeo, mas eu vou tentar também aqui fazer falar um pouco mais rapidinho de algumas já mais generalizadas, de modo mais generalizado. Algamatofilia, estação sexual por status, bonecos, manequins ou outros objetos figurativos imóveis. Acrotomafilia, interesse sexual focado especificamente em pessoas que possuem membros amputados. Eita. Foi só um arranhão. Só um arranhão? Perdeu o braço? Não perdi. Então o que é isso? Não é nada. Mentiroso! É aqui, ô mariquinha! Somnofilia. Estação observar ou interagir sexualmente com uma pessoa que está em sono profundo ou inconsciente, sem o uso de violência. Gerontofilia. Preferência sexual ou atração intensa por pessoas significativamente mais velhas. Panela velha que faz comida boa, né não, boy? É, a gangue do iPhone. Urofilia, prazer sexual associado à urina, seja o ato de urinar em alguém ou ser urinado. Golden shower. Golden shower. Coprofilia, excitação sexual derivada do contato, visão ou cheiro de fezes humanas. Hematolagnia, atração pelo sangue que pode envolver, ver, tocar ou interagir sangue durante um ato sexual. Um vampiro? A emetofilia, prazer sexual associado ao ato de vomitar, observar alguém vomitar. Rapaz, o ser humano é muito esquisito. Clismafilia, excitação sexual obtida por meio de uso de enemas, introdução de líquidos no reto. Eita, isso me parece coisa de... Rapaz, cara, isso aí é uma bichona. Hibristofilia, atração sexual por pessoas que cometeram crimes atrozes ou perigosos. Dacrifilia, prazer sexual ao ver alguém chorando ou ao provocar lágrimas no parceiro. Pô, que coisa de otário, mano. O cara tem tesão e vê o outro chorando. Então assim, nós vimos tudo isso aí, tem muitas outras parafilias, obviamente, mas é como você trata uma pessoa que tem um transtorno parafílico? Como você trata, por exemplo, de um caso mais grave? Como você trata de um pedófilo, por exemplo? Primeira coisa que eu vou dizer, a parte mais importante é que o dever do psicólogo não é julgar o seu paciente. Mas até um pedófilo, sim, não é esse o trabalho dele. O seu trabalho, como psicólogo, é tratar da saúde mental das outras pessoas. Ah, mas sim, essa pessoa não merece, essa pessoa não sei o que. Isso não é de dever do psicólogo. O psicólogo não deve julgar as pessoas que ele está tratando e deve agir de modo neutro, o máximo possível. E como eu havia dito no vídeo anterior, não significa que o psicólogo tem que concordar ou validar tudo que o paciente fala. Tanto que o psicólogo ele precisa confrontar ele. Isso eu falo mais a fundo no vídeo de IA versus saúde mental. Porque o psicólogo não é obrigado a concordar com a pessoa que ele está atendendo. E ele deve ajudar ela independente da sua origem, história, raça, cor, credo, porque o psicólogo tem que trazer uma unicidade, ele tem uma universalidade no atendimento dele, dentro da saúde dele, igual os médicos, etc. Para o médico, não importa a pessoa que ele está indo atender, ele é um médico, ele tem que fazer o trabalho dele. Então, para tratar de transtornos parafílicos é como o acompanhamento de transtornos convencionais. Então a pessoa vai ter que ajudar o paciente a identificar quais são os gatilhos dele que levam a esse comportamento. Ele vai ter que desenvolver uma forma dele trazer um autocontrole para si mesmo e um recondicionamento do desejo. Vai ter que não exatamente reprimir, mas recondicionar, retirar, tratar aquilo, mudar a perspectiva dele, fazer um treinamento de empatia, né? Para a pessoa que a pessoa entenda
o dano que ela vai estar causando na parafilia dela, por exemplo, né, no caso do pedófilo. Só que isso é um tema muito complexo, né, porque dessa coisa do pedófilo, tem gente que fala do pedófilo, né, ter sentimentos, de ser quase uma doença, ou de ser semelhante a uma psicopatia, que é muito complexo e, igual eu sempre falo várias vezes, dá pra fazer um vídeo só sobre isso. E a pessoa também pode receber tratamento de medicamentos, né, acompanhamento de psicoterapia em geral, mas ainda assim, o acompanhamento psicológico e de terapia convencional já é o mais necessário, né? Terapia de grupo e tudo para poder mudar esse tipo de comportamento. É basicamente o comportamento convencional de terapia, não tem um grande segredo, não existe um remédio para isso. É algo que leva tempo, leva muito esforço de ambos os lados. De igual qualquer tratamento para qualquer tipo de transtorno e qualquer tipo de terapia. É um esforço mútuo que no final só traz resultado dependendo da própria pessoa. Mas, gente, de onde é que vem a origem desses desejos parafílicos? De onde é que saiu? De onde essas pessoas pegaram? Cara, depende. Não é toda a área da psicologia que vai explicar isso ou vai procurar, né? Primeiro que, né, se for behaviorismo, vai falar do condicionamento, né, do aprendizado, que a parafilia ela pode surgir como uma associação acidental que a pessoa vai ter de um objeto ou daquela estação sexual durante a infância, e acaba tendo se confunde a ele meio que aprende que aquele é o gatilho dele pro prazer. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa, uma criança mesmo, ela tem acesso à pornografia muito cedo. E o conteúdo que ela consome é um conteúdo não convencional. É algo que pode ser associado a uma parafilia. Então, por ela aprender que esse tipo de conteúdo é isso e acaba causando em ela ter uma excitação no momento, vamos dizer que eventualmente se torna uma parafilia, porque ela começou a aprender a partir daí. Se tu for ver, por exemplo, no campo mais da psicanálise, ela vai falar, né, de traumas, as pessoas de medo da castração que vem de perder o símbolo do falo, todas essas coisas que vem dele, uma fixação do estágio inicial que obviamente começou na infância, então veio de algum trauma, alguma coisa que aconteceu e a pessoa associa, porque dentro da psicanálise os traumas, você pode tirar coisas positivas ou negativas dele, porque o ser humano ele é algo traumático, e o trauma não é necessariamente só coisas ruins. Por exemplo, vamos dizer que você tem trauma de medo de altura, por exemplo, mas você não convive à altura, etc. Vamos dizer que esse medo, esse trauma te ajuda, né? Tanto que é para isso que serve o medo, né, na humanidade. O ser humano ele usa o medo como uma ferramenta para se cuidar. Então, dentro da psicanálise, por exemplo, eu sei que pode soar absurdo, mas uma pessoa pode ser abusada sexualmente quando criança e ela pode tirar prazer disso e ver isso como algo positivo. Mas isso dá para se dizer quase como sobre transtornos gerais e traumas ao todo da psicologia, e é muita coisa. Mas, enfim, é meio que tudo isso que eu tenho a dizer sobre parafilias. Eu espero que você saia daqui entendendo o que é uma parafilia, né? Deus. E como eu disse, não leve sempre tudo que eu falo a sério. O intuito desses vídeos é trazer informação de um modo que seja mais digerível, mais fácil, mais até divertido de se entreter. Mas ainda assim, busque estudar mais a fundo todos os assuntos que eu trago aqui, busque se conscientizar mais, porque tem partes aqui que eu falei que são assuntos muito sérios. Se você se ofendeu com o que eu falei, mil desculpas, de verdade mesmo, não é esse o intuito. Eu espero que você entenda. Por favor, nós vivemos em 2026, ano de Copa, ano de eleição. E eu espero que você traga algo de bom desse vídeo pra cá. E eu espero que você curta, né? Se inscreva, comenta. Primeira vez que eu peço isso, né? Mas muito obrigado de verdade. Basicamente é isso, o videozinho, família. Oi, cara, o que você tá fazendo aqui? Acho que eu vou comer um torresmo. Ah, lanchando, sim, sei. Mas, tipo, aqui só tem norma. Olha aqueles garotos ali jogando futebol na hora do recreio. Primeiro, torresmo. Que coisa cringe, né? Cortar torresmo. Ai, enfim. E aí, como é que você tá? Fritar torresmo. Eu sou diferente, entendeu? Então não tem como existir ninguém igual a mim. Limpar a sujeira do torresmo. Isso que eu tô bebendo é Monster. Sal no torresmo. Comer torresmo.